o senhor começa estudando física. Eu fiz física. Fez eletrônica, né? Fiz engenharia eletrônica. Engenharia eletrônica. E onde eu era colega do alemão. Né, e depois, e ao mesmo tempo eu fiz física. Quer dizer, fiz com 1 ano de diferença, né? E depois eu me formei nos dois. Minha ideia era ser responsável para toda a parte de semicondutores, porque havia esse projeto do Golbery, naquela época da ditadura, lá, sei lá como é que chamava aquilo, mas eu achei interessante esse projeto e como eu já estava formando, eu fui um dos primeiros a ser contactados como engenheiro para essa área. Então eu fazia semicondutores, eu fazia wafers, eu fazia semicondutores, fazia os chips, entendeu? Fazia todo o processo de fabricação. Quando o senhor fala fazia, o senhor estava numa empresa que fazia, ou não? Não, eu estava numa empresa que importava as máquinas para fazer. Entendeu? Então eu montava a linha de produção. O senhor participava ativamente do processo de fazer mesmo? De fazer, da linha de produção. Então, os fornos, puxar os tarugos de wafer, corte de wafer, fazer a impressão dos chips, tudo. Eu tinha tudo isso daí para fazer. E emprestava, né, a informação, ou dava a informação, melhor dizendo, para os fabricantes. Então, a CID, o Itautec, que eram os dois fabricantes nacionais de semicondutores, eles faziam desde o começo, eles tinham os fornos de difusão, eles tinham, e puxava, né, o chip, né, puxava o tarugo de wafer e tal. Quem que fazia o esquema? As portas lógicas? Quem que desenhava aquilo? Aí tinha engenharia, Tinha né? engenharia. A engenharia eles tinham lá e estudavam e pensavam, mas eles copiavam também, né? Eles traziam de fora e importavam a informação e fazia igual aqui, né? Porque era uma coisa interessante que eles falaram que se o Brasil não conseguir importar nada, ele ainda sobrevive, mas se não conseguir importar semicondutores, o Brasil parava. Então foi aí que começou todo mundo a fazer nacionalismo, né? Quer dizer, então não importa o resto, não importa se era petróleo dava para o Brasil sobreviver, se era carro, a gente fazia carro também, mas se fosse semicondutores e não tivesse semicondutores, parava tudo, parava o país inteiro. Então essas duas empresas, na realidade era Elebra e Itautec que ganharam As concessões. as concessões. Só que a CID atravessou, né? E aí a Elebra resolveu sair. Ela ficou fazendo um pouco, depois saiu. Mas a CID a CID era localizada em Belo Horizonte e a Itautec aqui em São Paulo, aqui ali perto do Ipiranga, né? Tanto que eles ficavam vendo o tamanho da RTI ali na frente do rio. Ah, sim, sim. Na Avenida do Estado. No Estado, De vez em quando não dava O aquilo. pessoal chama aquilo de aquário. É. E aí era complicado, de vez em quando davam uns perrengues lá, tinha que sair correndo para tirar os equipamentos do lugar, porque inundou lá umas vezes. Lá. Nessa época a gente tinha reserva de mercado aqui no Brasil, né? Tinha reserva de mercado. Então não dava para importar, então por isso que tinha que produzir. Tinha que produzir. E isso foi até o Collor, né? Isso aí foi um tempo, mas depois não foi, acho que não chegou ao Collor, não. Antes já começou a importar? Já começou a importar. Porque tinha empresas multinacionais também, fabricando semicondutores no Brasil. Tinha Texas Instruments aqui em Campinas, tinha Fairchild, que fabricava também. Basicamente, Philco, que aqui em São Paulo fabricava. Então, depois parou. Né? Então, mas eles continuaram fabricando, eles continuaram podendo fabricar durante um tempo bom, até vai. Aí ficou praticamente esses daí. Mas daí não deu para dar a produção necessária. Aí abriram de novo o mercado e, obviamente, o Collor começou a ficar o preço mais barato quando o Collor começou a trabalhar, a abrir a importação. Aí o preço ficou mais barato. Aí importava-se toneladas de semicondutores do Japão. Nossa,
Depois começou a Coreia também. E hoje é China, né? Hoje eu não sei porque eu não estou nesse Sim, mercado. sim, mas imagino que a China A seja China uma das principais. deve ser. Taiwan, né? Taiwan. Aí o senhor foi... Eu estou fazendo só um caminhozinho aqui para a gente chegar na biofísica, né? Aham. Aí o senhor fez física. Eu fiz. Depois da eletrônica, fez física. Daí eu fiquei responsável dessa área de fabricação de semicondutores. Depois eu comecei a trabalhar com área de fabricação de equipamentos eletrônicos, né, tipo TV, mini computadores, microcomputadores, todos esses aí. Eu tinha a fabricação, o procedimento de fabricação. Então eram máquinas de solda, máquinas de cortar fio, eu fazia essas máquinas, eu tinha uma fábrica para isso. Então eu fazia máquina de solda, máquina de cortar fio, máquina de lavar placa, máquina de dobrar o componente, que antigamente tinha os componentes com terminal, agora é tudo SMD, né? Quer dizer, tudo Surface Mounted Devices, né? É tudo preso na placa, então não tem mais que fazer dobrar. Mas antigamente era tudo feito com máquinas, dobrava, tinha que estar na distância certa dos furos, e as meninas pegavam e tinha que colocar rapidinho, porque a placa passava... Para dar produção. A placa passava no maior pau, né? Entende? E tanto é que a gente, quando o pessoal falava, como é que faz a linha? Não, pega a mocinha que é mais rápida e coloca no começo da linha. E as outras vêm atrás. Aí era um tumulto, porque elas faziam muito rápido e tumultuava todo mundo. Então todo mundo começava a ficar apressado, entendeu? E começava a fazer a montagem certa, né? Então a gente tinha todos esses truques, assim, para testar se a menina era boa para fazer a montagem de placa. A gente mandava fazer um pouco de tricô, fazer então ver como é que ela manuseava o tricô. Como ela manuseava o tricô, a gente sabia quanto tempo ela podia fazer de montagem de placa. Ou seja, ela tinha que ter habilidade manual. Habilidade manual direto, 100%, né? Quer dizer, ficava o dia inteiro lá, né? Pega placa, componente sempre na mesma placa. Depois, sair no final da placa montada, ela entrava numa esteira no meio e já ia para a máquina de solda. A máquina não era soldado ponto a ponto, não. Era uma banheira de solda. Entrava com estanho líquido, né? E entrava aquilo todo lá. Tinha 250 quilos de solda lá dentro daquele tanque para a placa passar e soldar. Depois você tinha que lavar, né? Porque ela ficava meio melecada, que a gente tinha uma série de componentes para limpar a placa, né? Ficava um pouco oleosa, assim. Né? Ficava melecada, assim. E aí a gente tinha a máquina de lavar. Então, era uma máquina também em linha, como se fosse uma máquina de lavar louça. Né? Aliás, as primeiras empresas, né, tipo o Alemão e a Prológica, esses caras assim, a Labo, não sei se lembra da Labo. Me lembra alguma coisa. A Labo usava máquina de lavar louça. Nossa, era um inferno aquilo. Tirava todas as placas e enchia na máquina de lavar louça. Fazia o procedimento, trazia para fora. Agora a gente tinha a máquina para lavar em linha, né? E era legal, muito legal. Depois fazia as inspeções, os testes. Aí tinha uma máquina para testar, para ver se a placa estava funcionando. Ela tinha um monte de pinos assim, então você colocava a placa em cima dos pinos e era como se estivesse ligando o aparelho. E aquilo fazia voltar, essa placa está funcionando, essa placa não está funcionando, e assim por diante. Né? Era assim que era. Agora não precisa mais de mocinha. Né? Tem máquinas que serem automaticamente, SMD, praticamente componentes normais, tipo resistores e capacitores, a gente não se usa mais, né? Então, as placas diminuíram violentamente, até que a gente tem celulares que faz o diabo aí, né? Praticamente uma placa de nada, né? Então, por quê? Porque os processadores foram lá longe. Nossa, eu perdi o pé. Eu sei que quando eu saí desse mercado, os caras falavam em 2,5 microns de distância entre os componentes.
2,5 microns. Eu olhava aquilo lá, impossível, 2,5 microns. Hoje os caras estão com milésimos de microns. Então, não se pode... O cara fala, pô, acabou. Onde está o copolito? Você vê um negócio só, entendeu? Mas está tudo ali, 40 terminais, 50 terminais, 100 terminais, tem tudo ali, né? E essa era a eletrônica para mim, né? Eletrônica antigamente. Hoje eu estou fora desse mercado, né? Eu fui um dos primeiros a utilizar o IBM 1140. Não sei se você já ouviu falar do IBM. Já ouvi falar, mas não conheci. O IBM 1140 era um pouquinho maior que essa sala, né? Como computador. Ele usava perfuradoras. Você tinha que fazer cartão perfurado, que nem aqueles cartões de jogo né, de futebol, né? E fazia esses cartões perfurados e colocava um cartão atrás do outro e daí ia rodando, né? E eu estava na escola e os caras compraram um 1140 da IBM para a gente aprender a fazer as diversas programações, né? Fortran, COBOL e tudo aqueles caras. Então, eu fazia, mas, pô, eu esquecia de fazer os programas e tinha que entregar na classe. Então, a melhor coisa que tinha que fazer, sabe o que era? A gente pegava do lixo um monte de cartões que estava errado, porque o cara fez errado, ele vai para o lixo, né? E a gente pegava um monte desses cartões, colocava os cartões de código em cima e embaixo e entregava como nosso trabalho. Quando entrava na máquina, entrava em looping. Então, começava a rodar todo o papel que o cara tinha e jogando no chão. Porque estava em looping, porque não achava mais. Estava errado, onde está certo, onde está certo, onde está certo. Aí tinha que desligar toda a máquina. Aí a gente falava, foi por isso que nós não deu para fazer o trabalho, porque a máquina... Né, atrasou. As pessoas têm um negócio quando sentam aqui que parece que elas começam a contar, né? As coisas do passado, né? O senhor não é o primeiro, não é? Todo mundo tem uma história aí. Uma traquinagem. Uma traquinagem. Mas aí, doutor Ferrari, o doutor depois foi estudar física? Não, eu estudei junto. Eu fiz física e engenharia eletrônica. Eu formei com 1 ano de diferença. Um ano eu formei em engenharia eletrônica e depois no ano seguinte formei em física.